Querido, fechamos os nossos olhos nesse momento e abrimos o nosso coração, Senhor, para que o Teu Santo Espírito seja derramado, Senhor, sobre nós. Derrama, Senhor, na vida desse pecador que está aqui com os pés sujos, Senhor, no Teu santo altar, no Teu Santo Espírito, Senhor, para que fale a Tua voz, Senhor, na minha boca e prepara, Senhor, os nossos corações para a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado a todos. Obrigado, Jota, Zé Carlos, pelo convite de estar aqui. Eu quase sempre, quando penso em falar alguma coisa, penso muito naquilo que eu mais preciso também ouvir. E acredito que vai ao encontro que o coração hoje dos irmãos também precisam. Num tempo que nós vivemos hoje de muita ansiedade, de muita inquietação, onde constantemente precisamos de garantias financeiras para sobreviver, para viver, e precisamos de estabilidade profissional, queremos ter uma saúde plena, respostas imediatas na vida. E quando paramos para analisar, queridos, Deus faz exatamente ao contrário. Ele raramente revela o mapa inteiro, toda a história da nossa vida. Até porque se nós soubéssemos o que vem a acontecer para chegarmos nos planos de Deus, quase sempre muitos de nós desistiríamos da caminhada cristã. E foi assim que Deus vem iluminando passo a passo, desde a história bíblica de Abraão, a história de Israel, a história dos discípulos, e também assim conosco. E sabe, queridos, eu tenho visto que muitas vezes em nossas vidas o problema não é a falta de recurso, porque Deus vem provendo a cada manhã, a cada dia, o nosso sustento, seja ele espiritual, material, profissional. Nosso grande problema é a falta de confiança. E esse é o tema dessa manhã. Nós vamos falar sobre confiar em Deus. E aqui, queridos, uma das maiores lições sobre confiança da Bíblia, ela acontece exatamente no deserto. E é através do maná. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Êxodo 16, do capítulo 1 ao 3, diz o seguinte: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Percebam, queridos, quantos dias o povo tinha saído do cativeiro do Egito? 15 dias que a palavra de Deus fala. Há 15 dias, aquele povo que viu as 10 pragas caírem, aquele povo que viu o mar se abrir, aquele povo que viu o exército egípcio ser dizimado pela mão do Senhor, já estava murmurando, já estava reclamando. E observe, queridos, como a memória do ser humano, a nossa memória, ela é curta. Ela se lembra somente das coisas do momento. Porque quando surge um novo problema, a humanidade, o ser humano, eu não quero só
me ater aqui sobre o povo do passado, mas sobre hoje também, porque muitos de nós, muitas vezes, esquecemos daquilo que Deus fez há poucas horas atrás, há poucos dias, há poucas semanas atrás, e esquecemos das vitórias que Deus nos deu, dos livramentos que o Senhor nos deu, e o povo dizia: não, era melhor que tivéssemos morrido no Egito, a estarmos aqui no deserto agora. Ou seja, queridos, o povo, naquela época, eles estavam livres da escravidão, mas ainda estavam escravos do medo. E aqui existe uma lição muito poderosa, preste atenção nisso. Deus, Ele não permitiu o deserto na vida daquele povo, porque Ele havia abandonado o povo, Ele havia abandonado Israel. Deus permitiu o deserto na vida daquele povo para ensinar dependência. Deus ali queria ensinar dependência para aquele povo. E muitas vezes nós pensamos assim na nossa vida hoje: se Deus me ama, por que eu estou passando por esse problema? Se Deus me ama, por que isso está acontecendo na minha vida? E Deus, Ele pensa exatamente diferente. Ele diz: porque eu te amo, eu quero te ensinar a confiar em mim. Porque eu te amo, eu quero te ensinar a viver uma vida de dependência junto a mim. E sabe, queridos, talvez aqui, nessa manhã, eu esteja falando para pessoas que vivem um deserto financeiro, que vivem um deserto espiritual, que vivem um deserto emocional, um deserto familiar. E sabe, irmãos, eu quero ratificar de novo nessa manhã: esse deserto que você passa, que eu passo, ele não significa a ausência de Deus na sua vida. Às vezes, é exatamente o contrário. Deus quer fazer isso através de uma presença pedagógica na sua vida. Deus quer te ensinar a ter confiança e dependência nele. E muitas vezes, esse percurso que você vai levar vai ser exatamente o seu tempo em confiar e depender daquele povo. O que naquele momento do deserto, a caminhada, o trecho que aquele povo percorreu, eles eram para ter consumido aquilo em 4, 5, 6 meses. No máximo, talvez um ano, mas muito pouco tempo. Estudiosos falam que o percurso não era tão longo, mas aquele povo ficou 40 anos, perdido no deserto. E aqui nós vamos continuar em Êxodo 16, e nós vamos ler o versículo 4. 16, 4, ele diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Sabe, existe um detalhe aqui extraordinário nesse versículo, porque Deus é Deus. Deus criou o mundo com a sua palavra. Deus poderia fazer chover maná para o ano inteiro, sim ou não? Obviamente que sim. Deus poderia fazer chover maná para a semana toda? Tranquilamente. Mas esse não foi o propósito de Deus. Porque Deus, Ele só enviava o suficiente para quanto tempo, irmãos? Para um dia. E por quê, queridos? Por quê? Porque Deus não queria alimentar corpos. Deus queria formar caráter. O milagre que Deus queria fazer naquele povo, irmãos, ele não era o milagre do pão, ele era o milagre da dependência diária. Deus queria transformar aqueles corações em corações dependentes, mas dependentes diariamente.
Para pensar. Imagina a rotina. Toda manhã, antes de qualquer coisa, o povo deveria sair das suas tendas, pegar o seu maná e levar para dentro de casa. Olha a mensagem que Deus está dizendo. Deus está dizendo: olha, hoje você pode continuar confiando em mim. Seu maná está aqui. Você não morrerá de fome. E quando paramos para ver o ministério de Jesus nessa terra, em Mateus 6,11, o que ele fala quando ele vai ensinar o povo a orar? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão nosso do ano inteiro me dai hoje. O pão nosso da semana toda nos dai hoje. A oração que Jesus ensinou quando aqui nessa terra esteve foi: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Queridos, estamos falando do hoje. Estamos falando do pão diário. E depois Jesus complementa em Mateus 6,34: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Sabe, queridos, eu percebi aqui que o maná, ele era uma ilustração prática do ensino de Cristo. Ele era uma ilustração muito prática do que Cristo veio ensinar aqui. Sabe por quê, queridos? Aqui, nesse altar santo, esse pecador que vos fala é uma das pessoas mais preocupadas. Posso dizer que era, porque Deus vem trabalhando isso na minha vida. Minha mulher está rindo ali, que ela me conhece um pouco, né? Meu filho está na faculdade, já estou pensando como eu vou terminar de pagar a faculdade, como vai ser esses anos, como vai ser, o que vai acontecer. Eu passo situações na minha vida, e eu era muito pior, de perder sono e etc e tal, pensando no amanhã. E depois que eu comecei a desenvolver um relacionamento com Cristo, Deus vem trabalhando isso no meu coração. Deus vem me mostrando. E eu posso dizer hoje que 90% daquelas preocupações que eu tinha, Deus já hoje consegue acalmar e tranquilizar o meu coração. Eu passei a ter dependência de Cristo. E sabe, hoje nós vivemos muito ansiosos com o amanhã. E quando nós paramos para pensar na história da humanidade, a gente achava que o povo também no passado não tinha ansiedade. Eles também se preocupavam com o dia da manhã. E nós vamos ver isso aqui. Mas Deus, Ele quer deixar uma mensagem nessa manhã para você e para mim. Ele quer dizer: confie em mim. Confia em mim. Entrega o seu fardo, entrega o seu coração, entrega o seu problema. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. E aqui, quando vamos dar continuidade ainda em Êxodo 16, vamos ler o versículo 19 e 20. 16, 19 e 20, ele diz o seguinte: disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Estamos falando aqui do maná. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Aqui, queridos, muitos jovens estão me ouvindo. Deus provia, Enzo, a comida daquele dia. E aquele povo, por medo de faltar comida, fazia o quê? Guardava a comida para quando? Para amanhã. E o que acontecia com a comida que eles guardavam para amanhã? Essa comida estragava. Essa comida ficava podre. Sabe, queridos, quando a desconfiança, a falta de confiança brota em nosso coração, ela produz corrupção dentro do nosso coração. A gente quer controlar as situações,
a gente quer controlar as circunstâncias e Deus quer fazer exatamente o contrário. Ele quer controlar o seu coração. Sabe, talvez aqui nessa manhã eu esteja falando para algumas pessoas que guardam mágoas. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas que guardam ansiedade, guardam medo, guardam preocupações. E tudo isso, queridos, apodrece a alma. Assim como aquele maná apodrecia no dia seguinte, guardar todas essas coisas no seu coração apodrecerá a sua alma. E tudo, o único lugar seguro para as nossas preocupações está nas mãos de Deus. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Queridos, entregue a sua ansiedade nas mãos de Deus. Entregue as suas preocupações na mão de Deus. Se você que está aqui jovem me ouve e tem preocupação com o seu futuro, com o seu trabalho, que ainda nem sabe o que vai ser, entregue essa ansiedade, essa preocupação na mão de Deus. Confia em Deus e Ele tudo fará. Faça a sua parte em confiar e ser dependente da misericórdia de Deus. E aqui, queridos, vamos entrar numa parte fantástica da história. Ela está em Êxodo 16 e nós vamos para o capítulo 22 e vamos ler até... estamos no versículo 22, continuamos no 16 e vamos no versículo 22 e vamos ler até o versículo 30. O versículo 22 de Êxodo diz o seguinte: ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. E respondeu-lhes ele: isto é o que diz o Senhor: amanhã é repouso. Ele está falando do sábado, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o. O que quiseres cozer em água, cozei-o. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, e não deu bichos. Gente, olha que fantástico. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá colheita. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Sabe, irmãos, fantástico isso. Para quem é adventista e para quem não é adventista. O que Deus queria ensinar para o povo? Não só que o sábado ele era um dia de descanso. Ele quis ensinar aqui que até no milagre ele fala sobre o sábado, mas ele quis mostrar o seguinte: que o sábado é um dia de confiança. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas aqui que ainda precisam trabalhar no sábado. Talvez alguém vai ver essa mensagem que não está na igreja por conta do sábado. Eu conheço pessoas que acreditam na doutrina, acreditam na mensagem da igreja adventista, mas não podem se batizar porque precisam trabalhar no sábado. E aqui, queridos, eu não vou pregar dizendo que isso tudo é muito fácil.
Muito pelo contrário, a gente vê aqui, depois de tanto o povo ver milagres, alguns ainda saíram no sábado. Acabamos de ler aqui. Alguns ainda saíram no sábado para colher, mas não tinha maná no sábado. Ou seja, queridos, Deus, Ele quer nos ensinar aqui que a gente não vai viver pelos nossos próprios esforços. Deus quer ensinar aqui nesse versículo que Ele nos sustenta. Ele quer ensinar aqui que o sábado, ele é um lembrete semanal da confiança de Deus. Ele quer ensinar para você o seguinte: meu filho, não se preocupa se sábado é o seu melhor dia de faturamento. Quem vai prover sou eu. Quem vai prover sou eu. Eu tenho uma história muito engraçada. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar das minhas falhas, muito pelo contrário. Eu me acho super indigno de estar aqui. Certa vez, um cliente, um corretor ligou para cá e disse assim: Carla, eu precisava mostrar uma casa e o cliente quer fechar, vai vir do Rio só para comprar a casa. Ele vai vir no sábado. E a Carla falou assim: olha, sábado eu não vou poder atender o cliente. E o corretor: não, mas não pode, é à vista, aqueles negócios assim, milagre que aparece de 1 em 1 milhão, imperdível, que você é muito tentado. E aí, o ser humano pecador, ele quer sempre dar um jeitinho, né? Não, mas Carla, você não vai vender casa no sábado, você só vai mostrar a casa. Pô, Carla, você não vai fazer nada, você não está vendendo, você não está recebendo, você só vai lá mostrar. O pecador aqui, né? A gente quer falta de confiança, se não for agora, não vai ser outro, etc. E Carla falou uma coisa muito poderosa, que me marcou muito. Ela falou assim: Augusto, quem traz o cliente para comprar as nossas casas? Eu falei para ela: é Deus. Ela falou: então pronto, você já respondeu. O corretor é apenas um meio. Quem vai vender as nossas casas é Deus, e eu não vou atender ele no sábado. E eu falei assim: você está certo. E qual foi a conclusão dessa história, desse testemunho que eu estou dando aqui, que vai ao encontro que o povo de Israel vivia? O corretor falou assim: não, o cliente abriu uma exceção, gostou muito, vai vir no domingo. E o cliente veio no domingo e comprou a casa. Isso quis mostrar para mim que não vai ser pela força do meu braço, que não vai ser pela minha capacidade intelectual, porque eu não tenho nada. Tudo vem do Senhor, tudo vem de Deus. O que eu preciso fazer aqui é confiar e obedecer. Lemos no versículo 4 que Deus falou: eu vou querer ver se esse povo anda nas minhas leis ou não. Aquele povo, queridos, vagou no deserto 40 anos, porque Deus queria mostrar confiança. Deus queria mostrar o seu amor para aquele povo, queria que aquele povo confiasse nele. Mas aquele povo, queridos, eles tinham um coração endurecido. Aquele povo, queridos, era um povo de duro servir, que mesmo vendo os milagres de Deus, tinham dificuldade em confiar. E aí eu pergunto: será que eu e você também estamos na mesma condição desse povo? Quanto eu ainda desconfio das misericórdias do Senhor na minha vida? Quanto eu ainda duvido do que Deus pode, do que Deus vem fazendo na minha trajetória até agora? Queridos, se nós estamos aqui pela mão do Senhor. E a certeza que nós temos que ter é que daqui para frente Deus carrega-nos com a sua mão, e nós vamos passar por aquilo que Ele precisa fazer com que a gente passe, para que a gente desenvolva dependência em Deus. Vamos abrir nossas Bíblias aqui em João 6, nós vamos ler o versículo 31. João 6, 31. Nós vamos ler até o versículo 35. João 6, 31 diz o seguinte, queridos: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus:
em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não crês. Queridos, falamos aqui mais uma vez sobre incredulidade, sobre falta de confiança. Os judeus aqui, eles lembraram do maná. E o que Jesus respondeu? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Sabe, queridos, o maná que caía no deserto, ele sustentava o corpo, mas Cristo sustenta a alma. O maná, ele durava um dia, mas Cristo é a vida eterna. O maná caía do céu, Jesus desceu do céu. O maná precisava ser recolhido diariamente, assim como a nossa comunhão com Cristo precisa ser diária. Sabe, irmãos, não existe fé armazenada, não existe comunhão da semana passada, não existe oração acumulada. A confiança, ela precisa ser renovada todos os dias. Imagina, eu paro aqui para pensar, eu tento voltar atrás no tempo e pensar como era. De novo, abrir a tenda, não era nem porta, hein, Gustavo? Abrir a tenda, ver aquele chão todo branco, e ali estava a prova de Deus. Deus não se esqueceu de mim. O meu alimento diário está aqui. E na manhã seguinte, a mesma coisa. E na manhã seguinte, a mesma coisa. E na manhã seguinte, a mesma coisa. Queridos, durante 40 anos foi assim. 40 anos. Deus sustentou aquele povo, dizendo: confia em mim. Confia em mim. Você pode confiar em mim. Está aqui o seu alimento diário. Sabe, queridos, talvez hoje você esteja procurando respostas para daqui a 5 anos. Talvez você esteja preocupado com situações daqui a um mês, no final do ano, o seu início na faculdade que nem começou ainda, nem vai começar. E Deus está dizendo para você nessa manhã: eu já preparei o maná de hoje. Eu já preparei o maná de hoje. Sabe, irmãos, a maior prova de que Deus é digno da nossa confiança, ela não é o maná, ela é a cruz. Se Deus entregou o seu Filho para morrer por nós, certamente Ele continuará cuidando de todos os detalhes da nossa vida. E eu quero convidar você para refletir. Se você tem tentado viver controlando tudo, controlando a sua vida, controlando as situações que você entende que pode controlar, ou se você tem descansado nas promessas do Senhor. Talvez, queridos, o seu maior desafio hoje, assim como o meu, seja confiar. Confiar quando a conta não fecha. Confiar quando o diagnóstico assusta. Confiar quando os planos mudam. Planejei uma coisa e Deus fez outra totalmente diferente. Confiar quando a resposta demora. Mas o mesmo Deus que fez o maná cair todas as manhãs, continua cuidando de você. Sabe, irmãos, Deus nunca prometeu nos mostrar todo o caminho, mas Ele prometeu caminhar conosco todos os dias da nossa vida. Hoje,
Deus não está perguntando para mim e para você se você entende todos os planos dele. Ele está perguntando para você se você confia nele. Sabe, queridos, que nessa manhã, ao ouvirmos a história de um povo que, mesmo tendo visto maravilhas, como nós aprendemos aqui em Êxodo, demorou a confiar, que nessa manhã eu e você possamos entregar os nossos corações a Deus, que nessa manhã a gente possa decidir buscar o nosso maná diário, o nosso maná espiritual, que nessa manhã, queridos, o nosso maná diário ele seja a Bíblia, a oração, a comunhão com Cristo, na certeza, irmãos, que aquele Deus que sustentou o povo de Israel no deserto, como nós lemos aqui, ele continua sustentando o seu povo até os dias de hoje. Amém. Até nós entrarmos na Canaã celestial. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter um momento de louvor e oração. Que nesse momento você possa conversar com Jesus. Que você possa abrir o seu coração, confessar os seus pecados e pedir a Ele que lhe ensine a ter confiança. A pedir a Ele que você possa criar uma vida de dependência. E que se em algum momento nós estamos falhando como esse povo que nós vemos aqui no deserto, que Deus possa nos aperfeiçoar e moldar o nosso coração para que a gente possa viver uma vida de confiança e dependência nele. Louvado seja Deus. Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi
acreditamos, Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia. Perdoa-nos, Senhor. Aqui está o Teu povo, Senhor, em pé, os Teus filhos, Senhor, que confiam em Ti, que querem confiar em Ti, Senhor, que querem criar uma vida de dependência em Ti, Senhor. Por isso, Deus, nos leva para o próximo nível. Eleva, Senhor, o nosso relacionamento contigo, ó Pai. Pois constantemente somos afligidos aqui nesse mundo, Senhor, com a falta de recursos, com a falta de alimento, com a falta de perspectiva, com a falta da coragem para vivermos muitas vezes, Senhor. Mas o Senhor prometeu, Pai, que caminhará conosco até os últimos dias da nossa vida, ou até o Senhor voltar em honra e majestade e glória, Senhor, nas nuvens do céu. Ó Senhor, queremos viver um novo período, um período de avivamento nos nossos corações, de confiança plena em Ti, Senhor. Na certeza, Pai, que não será pelos nossos esforços, será sempre pela Tua mão. Assim como aquele povo de Israel, Senhor, dependia do maná diário para sobreviver, nós queremos depender dele, Senhor, diariamente. Tira a ansiedade do nosso coração, que a gente não possa nem precise viver, Senhor, aflito com o dia de amanhã. Pois como lemos aqui na Tua palavra, o Senhor quer que a gente não se preocupe com o amanhã, e que a gente possa pensar no maná diário, no pão da vida que é Cristo Jesus, o Teu Filho amado, que o Senhor nos deu para morrer nessa cruz por nós, Senhor. Essa é a maior prova de vida, de amor que o Senhor nos deu, de confiança. Que possamos confiar em Cristo Jesus, Senhor, o autor e consumador da nossa fé, para que através nele tenhamos uma vida plena em abundância, Senhor. A Tua palavra diz em Deuteronômio 28, que aquele que crê e vive nos Teus mandamentos, Senhor, se fartará. Os seus celeiros serão abundantes, espiritualmente, materialmente. Queremos ter as bênçãos de Deuteronômio 28, as bênçãos da obrigação, do dever em andar nas Tuas leis e nos Teus desígnios, Senhor. Lava a nossa alma, tira do nosso coração tudo aquilo que não Te agrada, Pai. Que possamos ter uma semana maravilhosa, um sábado especial na Tua presença, e que acima de tudo, ao sair por aquela porta, Senhor, do Teu santo templo, possamos sair confiantes, Senhor, plenos que o Senhor caminha conosco. Eu Te agradeço por tudo, Cristo. Amém.